o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema amar o próximo como a si mesmo. Os itens que eu vou falar hoje é o 1 ao 4, tá? Então vamos seguir. O primeiro item, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: o maior mandamento. Os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então está lá em Mateus 22, versículo 34 ao 40. A gente sabe, né, que na época de Jesus, na época que Jesus esteve encarnado aqui junto a nós, no planeta, né, ele usava muitas parábolas, e até o jeito, né, de falar era diferente naquela época. E aí tem esse mandamento, quando os fariseus querem pregar uma peça em Jesus, falando, né, do qual que era o maior mandamento, o que era mais importante que Jesus acreditava. E aí a gente vem no sentido da palavra amor, que Jesus fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Muitas vezes a gente acha que a gente ama a Deus, que é fácil amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Até aí é mais fácil, é mais tranquilo. Mas aí depois Jesus vem com essa: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí já complica um pouco, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade até no amor próprio. E amar o próximo como nós nos amamos é muito difícil. Então eu procurei no dicionário o significado da palavra amor. Então tá aqui: amor vem do latim amore. Então o primeiro significado está descrito como afeição ou carinho por alguém ou por alguma coisa, sentimento apaixonado por alguém, denominação atribuída à pessoa que se ama, designação de paixão. Então, quando a gente fala sobre amor, abre-se um leque muito grande, né? Que hoje em dia a palavra amor, ela tá meio que vulgarizada. A gente coloca o nosso amor não só sobre as pessoas, não como um sentimento puro, um sentimento nobre, o sentimento maior de todos. Mas muitas vezes a gente ama coisas, né? A gente usa essa palavra amor muitas vezes de modo vulgar, né? A gente diz às vezes que ama, né, uma comida. Eu amo lasanha, eu amo massa, eu amo lanche. Ou a gente coloca um sentimento: eu amo viajar, como se aquilo, né, fosse uma palavra já hoje em dia que às vezes a gente não reflete, né, sobre o significado, sobre o peso que ela tem. E aí quando a gente lê aqui: amarás ao teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é o momento da gente refletir sobre o peso que essa palavra tem, principalmente nos dias de hoje, com, né, as pessoas que usam essa palavra muitas vezes, né, sem pensar, dando aquilo um peso menor do que ela tem. E ela é uma palavra que tem uma vibração muito maravilhosa, né? Ela tem uma vibração muito poderosa, o amor. Então eu vou seguindo aqui.
Então, vamos lá. Dentro de todo o longo período da existência do ser humano, contamos sempre com a orientação divina através de seus mensageiros. Então, aqui eu separei esses três, né? Moisés, das parábolas da Bíblia, Jesus, que vem, né, para modificar o nosso pensamento, modificar aquilo que a gente acreditava, e Kardec, que é o nosso orientador principal da doutrina espírita. E todos procurando esclarecer sobre quem é o nosso Criador Supremo, sendo que todos seguiram pelo mesmo caminho, mostrar o Pai através de sua essência, o amor. Então, o amor é a essência divina. A gente não sabe, não consegue muitas vezes explicar quem é Deus, explicar o Criador, né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade até mesmo de imaginar. E aí, Jesus vem e nos mostra o caminho do amor, principalmente. Assim como o Pai, o amor, que é a sua essência, tem sido uma presença constante em toda a nossa existência como seres humanos. Nós precisamos ser amados, nós precisamos amar desde o momento da nossa concepção, toda a nossa vida, tudo que a gente coloca, que a gente faz, nós queremos ter um retorno, nós queremos ser amados pela nossa família, pela sociedade onde a gente vive, pelos amigos. Mas será que a gente consegue amar também as pessoas? Será que a gente consegue, pelo menos, nos amar, dar o valor que Deus muitas vezes dá para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa caminhada? Então, tem aqui um, um esquema, né, falando sobre o mandamento maior. Então, nós temos o mandamento maior dividido em dois sentimentos, né? O sentimento aqui é o amor, o primeiro, o único, né? O maior de todos. E aí aqui a gente tem essa divisão que diz no mandamento maior: o amor com Deus, o amor com o próximo e o amor consigo mesmo. Então, o amor com Deus, como eu disse, muitas vezes a gente acha que a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Mas o amor que muitas vezes a gente tem por ele é quase um amor infantil, muitas vezes, né? A gente muitas vezes não fica satisfeito com, por exemplo, algumas coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós confundimos o que a gente quer com o que a gente precisa na nossa evolução, né, terrena, naquilo que a gente veio fazer. Então, como crianças, muitas vezes a gente briga com Deus quando acontece alguma coisa e não satisfaz o nosso ego, não satisfaz aquilo que a gente espera. Então, aí a gente pode avaliar se a gente ama Deus, né? Se a gente tem esse amor acima de todas as coisas, se a gente tem essa confiança, que amor também requer a confiança. É importante, né, essa palavra confiança dentro do amor. O amor com o próximo. O amor com o próximo é de você fazer aquilo que você queria que ele fizesse para você do mesmo jeito. É ter aquele tipo de comportamento, fazer com que o próximo, né, muitas vezes perdoar, muitas vezes relevar alguma coisa, né, não julgar. E o amor consigo mesmo. Muitas vezes a gente ama o próximo mais até do que nos amamos. A gente coloca o próximo muitas vezes acima de nós, daquilo que a gente precisa, das nossas necessidades. E outras vezes, né, a gente não sabe como a gente se ama, qual que é o valor do amor dentro da nossa vida. E aí, tem aqui repetindo, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor aqui, ele está subdividido nessas três categorias, né? O com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Aqui é o homem perante a imensidão do cosmos e como Deus é tão maravilhoso que consegue, mesmo nós sendo tão pequenos perante a grandeza dele, a grandeza do universo,
como ele consegue saber o que é melhor para cada um. E às vezes a gente não enxerga, a gente não tem maturidade para aceitar, não tem aceitação daquilo que é melhor para a gente. Aqui eu separei um pequeno trecho de um discurso que Allan Kardec fez, que está numa revista espírita, de 1º de novembro de 1865. Ele fez esse discurso, que fala um pouquinho sobre como que é o amor dentro da nossa religião, né? Dentro da nossa doutrina, dentro do espiritismo. Será que nós espíritas praticamos isso? Sabemos realmente a força que tem isso? Sabemos colocar isso em prática no nosso dia a dia? Então, Allan Kardec diz o seguinte: qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se devem confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos. Ou, por outras palavras, o amor ao próximo que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos também fazem parte da humanidade. Então, aqui, dentro da casa espírita, nós podemos trabalhar em prol dos vivos e dos mortos também. Quando tem as nossas sessões mediúnicas, né, o trabalho de desobsessão, todas essas coisas que a casa espírita, né, tem como obrigação de prestar para a sociedade, a gente tem que colocar o amor dentro de todos esses trabalhos, né, de todas essas ações. E muitas vezes a gente deixa se levar por sentimentos mesquinhos de egoísmo, de ego, e se esquece que é muito importante essa prática dentro da nossa doutrina, dentro do nosso dia a dia. A caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Eis porque podemos dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Mas a caridade é ainda uma dessas palavras de sentido múltiplo, cujo inteiro alcance deve ser bem compreendido, e se os espíritos não cessam de pregá-la e defini-la, é que provavelmente eles reconhecem que isto ainda é necessário. O campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes divisões, que na falta de termos especiais, podemos designar pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe, mas a segunda está ao alcance de todos, tanto do mais pobre quanto do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. Então, nós falamos isso, né, na reunião da semana passada sobre perdão, sobre caridade, e a caridade que Kardec diz aqui, a beneficente e a benevolente são duas totalmente diferentes. E muitas vezes é mais fácil a gente fazer a caridade beneficente, quando a gente dá o recurso material para a pessoa e às vezes a gente acha que aquilo lá é suficiente. Mas a benevolente é muito mais difícil de ser colocada em prática. O que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Amor ao próximo como a si mesmo. Ora, se amarmos ao próximo como a nós mesmos, amá-lo-emos muito. Agiremos para com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Não desejaremos nem faremos mal a ninguém, porque não gostaríamos que nos fizessem. Amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos seus inimigos e retribuir o mal com o bem. É ser indulgente para com as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o cisco no olho do vizinho, quando não vemos a trave que temos no nosso. É cobrir ou desculpar as faltas dos outros, em vez de nos comprazermos em pô-las em relevo por espírito de maledicência. É ainda não nos fazermos valorizar à custa dos outros,
não procurarmos esmagar a pessoa sob o peso de nossa superioridade, não desprezarmos ninguém por orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão, aquela sem a qual quem diz, fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação. Então, aqui tem o resto, né? Eu cortei um pouquinho do texto porque é bem longo. Mas isso Kardec dizia em 1865. Será que dentro da casa espírita a gente consegue fazer tudo isso? Porque dentro de casa, no nosso dia a dia, é muito difícil. É muito difícil. Muitas vezes a gente fecha o olho, né? Perante os nossos erros, para apontar para os erros dos nossos companheiros, né, dos nossos amigos, daqueles que convivem conosco. E como diz uma das frases mais importantes dentro da doutrina, é fora da caridade não há salvação. E a caridade material é muito fácil. A outra é caridade, né, caridade benevolente, que é difícil. Então, eu achei isso aqui muito bacana para a gente refletir mesmo. Se nós conseguimos fazer tudo isso aqui, né, se nós conseguimos não ter sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, tudo isso são sentimentos que prejudicam as outras pessoas, mesmo se a gente faz sem querer, são vibrações ruins. A gente sabe que isso se materializa e muitas vezes prejudica a pessoa. E aí a gente pensa, será que a gente queria que as pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes convivem conosco, dentro de casa, no nosso trabalho, a nossa família. Será que a gente queria que nós recebêssemos também todas essas vibrações das outras pessoas? E muitas vezes, sem a gente sequer ter feito alguma coisa ou se lembrar, né, às vezes a gente ofende, às vezes a gente julga sem necessidade. A maioria das vezes sem necessidade, principalmente por ego. Né? O nosso ego, muitas vezes ele fala mais alto. E aí, nós temos aqui as bases para o nosso relacionamento. Então, eu separei aqui o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, porque com Deus é o nosso primeiro mandamento e com o próximo é o segundo mandamento. Então, com Deus, o limite de estágios evolutivos, sentimento, força, inteligência. Então, aqui ao longo, né, de todas as nossas reencarnações, de tudo que a gente veio vivendo na carne, né, a experiência de vida, nós vamos evoluindo. O ideal é isso, que nós consigamos evoluir cada vez mais, consigamos deixar todo aquele sentimento que não é bom para trás, deixar toda aquela força negativa. E isso, a inteligência, a gente tem que usar a inteligência, que é o princípio que Deus nos deu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu âmago, de todo o teu espírito. E com o próximo, o padrão, fazer tudo o que queremos que não nos façam. Isso é uma coisa que a gente, eu acho que tinha que repetir como um mantra, né? Todos os dias se lembrar disso. Antes de pensar alguma coisa, de exprimir alguma opinião, algum julgamento, refletir sobre isso. Será que isso ia ser legal se eu tivesse na pele dessa pessoa? Será que como que eu ia me sentir se a pessoa fizesse o mesmo? Às vezes a gente acha que a gente é melhor, tem aquela ideia de superioridade, de ego, e muitas vezes não. Muitas vezes o próximo, ele é muito melhor, mas a gente, né, por causa dessas nossas imperfeições ainda, levamos isso a um julgamento, a uma coisa difícil. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E como a ti mesmo? Será que nós nos amamos tanto assim para poder amar o próximo? Como será que está o nosso sentimento em relação à nossa vida, em relação ao nosso corpo de carne, em relação àquilo que a gente tem, aquilo que a gente carrega? Tratar todos os homens como queremos que eles nos tratem. É difícil, né? Mas vamos seguir. Esse, então, é o primeiro item. O segundo item diz o seguinte: e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também
vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas. Então, nós temos aqui de novo, né, a repetição do não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Eu acho que isso é das frases que muitas vezes a gente repete, a gente gosta, né, de mostrar para as pessoas, mas às vezes a gente não coloca ela em prática. Esses dias aconteceu esse caso desse tio, né, que abusou dessa criança. Quantos de nós espíritas fizemos uma oração para essa pessoa? Para a criança, todo mundo, né, ficou muito triste, teve uma comoção geral, porque realmente é um caso muito difícil, um abuso é sempre ruim, é sempre errado, mas quem se lembrou de repente, se colocar no lugar ou fazer uma prece para aquele que nos ofendeu, para aquele para aqueles credores, que é muito mais pesado o que pode acontecer com esse rapaz, com essa pessoa que carrega dentro de si, né, esse sentimento tão ruim, essa coisa tão errada. Quantos de nós se lembrou de fazer isso? A maioria só julgou, né, só apedrejou virtualmente, colocou aquilo como uma coisa, né, desejou muito mal para essa pessoa e muitas vezes a gente não se lembrou de fazer uma prece, de pedir por ele, porque ele também é filho de Deus. Ele é o nosso irmão, ele é o nosso próximo, mas a gente não se lembra. Por quê? Porque ele é um credor. E aí muitas vezes a gente esquece que talvez no passado, talvez, né, um tempo atrás, nós poderíamos estar na pele dessa pessoa. E é muito mais difícil a gente estar na pele daquele que faz o mal do que na pele daquele que recebe o mal. Seguindo, dentro aqui ainda agora no item 3, nós temos o seguinte: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como se não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, e a sua mulher e a seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir o seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que me vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então nós temos a parábola aqui, né, do servo que devia para o rei. E aí, quando o rei foi pedir as contas, foi pedir o pagamento, o servo pediu que o rei tivesse paciência, que o rei perdoasse a dívida, e ele foi atendido. E o rei teve consideração e atendeu o pedido do servo. E o servo devia mais para o rei do que o outro devia para o servo. E quando o servo encontra o amigo que devia pouco perto do que ele devia ao rei,
ele não tem a consideração, ele se esquece daquilo que tinha acabado de acontecer a ele e ele cobra com violência o amigo, o companheiro. Então, é muito claro que muitas vezes nós somos muito ingratos e a gente muitas vezes só pensa naquilo que é nossa necessidade e esquece de fazer pelo outro o que muitas vezes nós esperamos que os outros façam pela gente. Então, aqui, essa parábola, eu acho que é muito clara para mostrar isso. E aí, o rei fica sabendo que o servo não tinha perdoado, que tinha mandado prender o amigo, e vai tomar satisfação com o servo. E o servo é punido porque ele não teve consideração como o rei teve com ele. E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Então, muitas vezes também nós temos que pensar não só na vida, na carne, mas na vida espiritual também. Quantos inimigos ou pessoas ou espíritos que mantêm uma animosidade conosco. Do outro lado, muitas vezes eles esperam que nós caiamos, que nós irmos à derrocada por causa de coisas antigas. E isso vira uma bola de neve. A gente se acorrenta muitas vezes às pessoas por causa de um ódio, por causa de uma disputa que é pequena, que só bastaria que nós perdoássemos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, aqueles que fizeram o mal, muitas vezes de um jeito ruim, que prejudicou, né, que nos fez mal, mas que se nós tivéssemos, de repente, interrompido esse ciclo, muitas vezes nós não teríamos tantos obsessores, nós não teríamos tantas dificuldades na vida que a gente tem hoje, por causa dessas coisas, né? Dessas pequenas coisas que são grandes conforme o tempo passa. Aqui, o problema de não nos amarmos e não amarmos os outros é que cada um colhe o que planta. E aí a gente vem aqui, ó, né, na lei da causa e efeito. Como que a gente vai querer que as pessoas nos amem, sendo que muitas vezes a gente não consegue demonstrar, não consegue ter esse mesmo sentimento para o próximo, né? Fazer a mesma coisa que a gente espera que eles façam pela gente. E aí, como eu disse, fica um ciclo quase que infinito. Enquanto a gente não consegue nos soltar dessas amarras, nos soltar desses sentimentos, desses sentimentos que não são tão nobres, aquilo fica. Né? A gente espera que o outro tenha consideração conosco, a gente espera que o outro seja educado, a gente espera que o outro faça. Será que não é nós, principalmente nós como espíritas, será que nós que não temos que dar o primeiro passo muitas vezes? De não esperar consideração, mas fazer, porque nós sabemos que é o certo, nós sabemos que foi isso que Deus nos pediu, que a espiritualidade está nos auxiliando, está nos vigiando, nos ajudando muitas vezes a vencer essas barreiras, a vencer essas dificuldades que estão atreladas a nós há quantos séculos. Tudo aquilo que você oferece retorna para você. É muito básico isso. Quanto mais a gente pensa só no nosso bem-estar, só na nossa vida, só naquilo que a gente precisa, que a gente acha que é importante e esquece o outro, a gente vai ter isso do outro também. Nós estamos vivendo um momento mundial de pandemia, de um vírus que ninguém sabe aonde está, que ele é invisível, mas que ele está prejudicando muitas famílias, muitas pessoas, as pessoas estão perdendo emprego. É uma coisa mundial. E o que a gente vê? Será que os países mais ricos, eles estão se preocupando muitas vezes com as pessoas, né, que estão nos países subdesenvolvidos, agora com essa corrida em relação à vacina? O que a gente tem visto? A gente tem visto que muitas vezes
Eles estão preocupados só com eles, só com os seus limites geográficos, sem pensar naqueles países mais pobres que já têm tantos problemas, que muitas vezes ainda têm doenças que não foram erradicadas, doenças simples, que já sofrem com fome, com outras coisas. Será que eles estão pensando nisso? Que não tem do lado de fora, né? É um planeta só. Com esse vírus da Covid, ficou muito claro que o nosso planeta, todas as pessoas estão interligadas. Não existe mais, não dá mais para segurar certas coisas. E mesmo que esse vírus tenha vindo do outro lado do mundo, tenha começado lá e a gente não tenha dado tanta importância, ele chegou às nossas casas, aqui no Brasil, aqui em Jabuticabal, aqui no nosso bairro, dentro da nossa casa espírita, fechou a nossa casa espírita, as crianças estão em casa, sem poder ir à escola, nós nos limitamos a viver entre quatro paredes. E será que a gente está pensando no próximo? Tem tanta gente que já parece que já está esquecendo desse problema, que não aguenta mais, muitas vezes, ficar dentro de casa, se resguardar e coloca em risco, de repente, outras pessoas. Eu acho que é muito válido essa reflexão pelo momento que a gente está passando. Será que a gente está fazendo, ó, tudo aquilo que você oferece retorna para você? Será que a gente está oferecendo o nosso melhor ou o nosso pior? Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Acho que é uma das máximas do Espiritismo, que é o livre-arbítrio. Deus nos dá essa liberdade para gente amar ou para gente odiar, para gente fazer o bem ou para gente fazer o mal. Só que quem recebe a mesma coisa somos nós. Nós recebemos na mesma moeda aquilo que a gente faz. Ame o próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Então, lá naquela leitura sobre Kardec, né, como Kardec coloca a caridade, ela repete aqui: eis a expressão mais completa da caridade. Amar ao próximo como a si mesmo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? Aqui repete tudo aquilo que Kardec disse. Será que nós temos tudo isso para nossos semelhantes? Indulgência, benevolência, devotamento, paciência, todas aquelas virtudes que são imprescindíveis no trato ao outro, que nós gostaríamos de ter em relação ao outro. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Tá aí, né? Eu acho que falta bastante coisa ainda para o nosso planeta, para a nossa sociedade, para que nós possamos viver, de repente, né, nessas bases aqui, nas verdadeira fraternidade, da paz e da justiça universal, não só com as pessoas que estão dentro da nossa casa, não só com os nossos vizinhos, não só com os nossos filhos, mas com os filhos dos outros, não só com aquelas pessoas que estão com a gente diariamente, mas com todos. Estender esse amor para a humanidade. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Então, aqui tem uma mensagem, deixa eu ver de quem é essa mensagem. Eu acho que é da Joana de Ângeles, por Divaldo. Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo. Né? Então, ela diz o seguinte:
O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Então, aqui é o oxigênio para a alma. Quantas vezes a gente vê pessoas que muitas vezes aos nossos olhos são pessoas odiosas, são pessoas maldosas, que fazem mal para as pessoas, e elas têm amor, o amor está dentro delas. Muitas vezes elas dedicam esse amor a um filho, dedicam esse amor a um animal. Eles têm, todo mundo é a centelha divina dentro de nós, o amor, e ele é indispensável. Então, muitas vezes, mesmo aquela pessoa mais odiosa, que faz coisas horríveis, ela tem ainda esse sentido do amor dentro dela. Então, muitas vezes, não é questão da pessoa aprender a amar, porque todo mundo sabe amar. É a questão da pessoa esquecer como se odeia, esquecer como se faz o mal, tirar essa máscara da maldade, essa máscara da inveja, essa máscara do ódio e usar mais a máscara do amor, que é mais fácil, né, do que se pensar o mal. O bem é muito mais fácil, é que a gente muitas vezes se esquece. Quando aparente, de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, se debilita e se envenena ou se entorpece, dando lugar à frustração. Quando o real, estruturado e maduro, que espera, estimula, renova, não se satura, é sempre novo e ideal, harmônico, sem altos e baixos emocionais. Une as pessoas porque reúne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo. Hoje em dia a gente vê tanto esse caráter sensualista, as pessoas elas estão carentes daquilo que elas mais querem, que é ser amadas, que é serem aceitas, e muitas vezes elas dão aquele amor, elas se iludem com um amor que não é um amor profundo. Foi o que eu disse lá no comecinho do estudo. A palavra amor hoje ela perdeu um pouco do significado na boca de algumas pessoas. E aí é uma frustração depois, quando se descobre que aquele sentimento não é tão forte quanto a pessoa achava que era. É uma coisa passageira. O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum é devorador de energias e de formação angustiante. E que gera isso, gente? Casos de suicídio, depressão, todas essas coisas são geradas por esse sentimento que a gente muitas vezes coloca, deixa para que a outra pessoa traga isso para dentro de nós. A gente coloca muito mais significado, muito mais importância no outro do que na gente. E isso muitas vezes causa feridas imensas. O amor atravessa diferentes fases: o infantil, que tem caráter possessivo, o juvenil, que se expressa pela insegurança, e o maduro, o pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se plenificador, faz-se pleno. Quem que pode dizer, né, de boca cheia, que consegue esse amor maduro, que tem esse amor maduro por todas as pessoas? Aquela palavra, aquele gesto que quem ama liberta. Quem ama deixa o ser, né, o ser amado, pode ser com a nossa família, os nossos amigos, que deixa-os livre para viver outras coisas, para de repente experimentar outras coisas que aquela pessoa ainda necessita. Quem que pode dizer que está nessa fase do amor maduro? Muito difícil. Geralmente a gente está aqui, ó, no amor infantil. A gente faz o quê? Muitas vezes a gente é melindroso, nós muitas vezes nos apossamos das pessoas, achamos que as pessoas
que são coisas que nós podemos, né, dominá-las. E é um amor infantil. Há um período que se expressa como compensação, na fase intermediária entre a insegurança e a planificação, quando dá e recebe, procurando liberar-se da consciência de culpa. O estado de prazer difere daquele de plenitude, em razão de o primeiro ser fugaz, enquanto o segundo é permanente, mesmo que sob a injunção de relativas aflições e problemas, desafios que podem e devem ser vencidos. Somente o amor real consegue distingui-los e os pode unir quando se apresentem esporádicos. É como a gente diz que o amor, ele, né, as pessoas se amam nos dois lados. Os laços, eles não se rompem. E o amor, ele é universal. Muitas vezes nós achamos que perdemos alguma coisa, que estamos com um sentimento de amor e às vezes não tem duplo sentido, só um ama e o outro muitas vezes ainda não aprendeu a amar. A ambição, a posse, a inquietação geradora de insegurança, ciúme, incerteza, ansiedade afetiva, cobrança de carinhos e atenções, a necessidade de ser amado caracterizam o estágio do amor infantil, obsessivo, dominador, que pensa exclusivamente em si antes que no ser amado. A confiança, suave, doce e tranquila, a alegria natural e sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e se deve executar, a compaixão dinâmica, a não posse, não dependência, não exigência, são benesses do amor pleno, pacificador e morredouro. Esse amor aqui é aquele amor das altas esferas, que eu acho que pouquíssimas pessoas encarnadas conseguem ter nessa plenitude, né? Esse amor que não é um amor dependente, não é um amor exigente. Mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, que se alteram as manifestações da afetividade do ser amado, o amor permanece libertador, confiante, indestrutível. Nunca se impõe, porque é espontâneo, como a própria vida, e irradia-se mimetizando, contagiando de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna, agradável, suavemente, porque não é agressivo, nem embriagador ou apaixonado. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando, na sua condição de amante não amado. Então, a Joana de Ângeles aqui ela faz uma explanação muito bonita sobre o sentido da palavra amor, sobre os estágios do amor, quantas e quantas vezes ainda nós vamos ter que nascer, nós vamos ter que evoluir, quantas coisas nós vamos ter que aprender para chegar nesse amor como o amor que Jesus ofereceu a todos nós, quando ele deu a sua vida para trazer para esse planeta a sua palavra, para trazer o verdadeiro significado que Deus dá, que Deus pede, né? Que nós amemos uns aos outros. Ame ao próximo como a ti mesmo. Amor é vida. Então, aqui é mais uma mensagem. Deixa eu ver de quem que é essa mensagem. Joana de Ângeles também, tá? Então, como é que tá o horário aí, Aulos? Dá para seguir? Alguém quer falar alguma coisa? Nós ainda temos uns 10 minutinhos. Ah, legal. Então tá. Então eu tô vendo umas mensagens aqui da Cris, né, que falou sobre o Evangelho, da Glaucia, que diz como o ar é indispensável para a existência orgânica. É isso mesmo, Glaucia, ó, a nossa sintonia está incrível hoje, novamente. A Cris que fala que ficou muito feliz, pois o nosso Evangelho no lar
A Aninha aqui falou isso, que estavam linchando o agressor na internet, inclusive amigas dela, que como ela falou, o amor tem que ser ativo, não passivo. Querendo dizer que amar a garotinha é fácil, mas o verdadeiro amor requer esforço amoroso de não odiarmos pelo menos para começar. Com certeza, Cris. Com certeza, mas é humano, porque foi um caso muito, muito forte, uma coisa muito difícil. Mas a primeira reação, acredito que de todos, foi o ódio instantâneo por aquela pessoa, por aquele agressor. Mas depois que a gente para, que a gente pensa, que a gente reflete, a gente não sabe qual é a situação daqueles dois. A gente não sabe se nós não estivermos já, de repente, nessa posição de agressor, nessa posição de credor. Hoje em dia é fácil, muitas vezes a gente apontar o dedo de longe. A internet está aí, é fácil para todo mundo, né? Se vestir, se colocar atrás de uma tela e muitas vezes jogar ali todo o nosso ódio, a nossa inveja, né? Julgar as pessoas porque a gente está protegido. E aquilo é energia, é vibração, a pessoa acaba sentindo. Amor é vida. Sem o amor de Deus que tudo vitaliza, a criação volveria ao caos do princípio. Antes, portanto, do amor não havia criação, porque Deus é amor. Sem o amor ao próximo, não se pode amar a Deus. Nesse particular, o Evangelho é todo um hino ao Criador, mediante o eloquente testemunho de amor ao próximo, apresentado por Jesus. Em todos os seus passos, o amor se exterioriza numa canção de feitos, renovando, ajudando e levantando os espíritos. Não podendo o homem romper a caixa escura do egoísmo, saindo de si na direção da criatura, sua irmã dificilmente compreenderá o impositivo do amor transcendente em relação à divindade. Então, muitas vezes, quando a gente está dentro da casa espírita, dentro de uma sessão mediúnica, quem já teve a oportunidade de participar, ou quem participa, tem um espírito muitas vezes muito embrutecido, com o ódio de vários séculos, e com um pouquinho, às vezes, de interesse do doutrinador, de paciência do médium, aquilo quebra, o amor que muitas vezes nós colocamos ali naquele atendimento rompe aquela casca dura, né? Aquela coisa ruim que aquele espírito carrega por tantos e tantos anos. E é o que mais a gente tem que fazer pelo outro. Muitas vezes o outro só precisa de uma palavra, o outro só precisa de um momento, só precisa de um entendimento para romper aquilo, para deixar para trás essas algemas, porque o ódio, a raiva, o rancor são algemas que nos deixam atrelados ao próximo. É isso aí, Cris. Se você conclamar as pessoas para se fazer justiça por meio da violência, você não vai dar conta das instruções, pois para ser violento, para odiar, está todo mundo disposto e entusiasmado. Com certeza aquele efeito manada, né? Quem nunca viu isso? A pessoa, acontece alguma coisa e todo mundo ali naquele momento se julga, juiz, quer de repente fazer justiça com as próprias mãos, que é apedrejar, um hábito de 2000 anos atrás. Hoje muitas vezes a gente não apedreja materialmente, a gente apedreja de outra forma, mas continuamos apedrejando, continuamos, né, nos juntando aquelas pessoas ali que às vezes querem fazer justiça e somos muitas vezes injustos. Acho que todo mundo já viu algum caso desse tipo, da pessoa ser julgada e ela não ter culpa daquilo que está acontecendo, ou ela não estar dentro, de repente, do juízo normal. Quando escasseiam os recursos da elevação interior pelo pensamento vinculado ao supremo construtor do cosmos, deve abundar os esforços no labor da fraternidade em direção às demais criaturas, do que decorre, inevitavelmente, a vinculação amorosa com Deus. Porquanto ninguém pode pensar no próximo sem proceder a uma imperiosa necessidade de fazer interrogações que levam à causa central. O homem constitui, indubitavelmente, um enigma que só a luz meridiana da reencarnação, técnica do amor e da justiça divina, pode ser entendido. Quer prova maior de amor que Deus pode nos dar, que é a reencarnação? A reencarnação é o amor divino ali.
a nosso alcance, ao nosso entendimento. Quantas vezes a gente precisa, a gente sofre, e a gente precisa reencarnar, a gente precisa estar na pele, a gente precisa estar na Terra, muitas vezes passando por dificuldades, vivendo uma vida difícil, mas que é o amor de Deus, para que a gente possa usar aquilo na nossa evolução. Na vida, sob qualquer expressão, está manifesto o amor. Mediante o amor, animam-se as forças atuantes e produtivas da natureza, no mineral, no vegetal, no animal, no homem e no anjo. Então, aqui está a nossa cadeia evolutiva, né? Mineral, vegetal. Um dia, espero que todos nós possamos chegar, né, a esse estágio de anjo. Dilata desse modo as tuas expressões íntimas, dirigindo-as para o bem, e não te preocupes com o mentiroso triunfo do mal aparente. Exalça a vida e não detenhas na morte. Glorifica o dever e não te reportes à anarquia. Aqui, o Cris, como você diz, do Haroldo, né? Não te reportes à anarquia. Fala corretamente e retificarás os conceitos infelizes. Se te impressionam as transitórias experiências do primitivismo e da barbárie em que ainda repontam na terra, focaliza a beleza e superarás as sombras e inquietações. A maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele através do culto ao bem e do amor ao próximo. Desce a dor e ergue o combalido à saúde íntima. Mergulha, aqui tem essa palavra, mas eu não sei o que é. Mergulha e levanta ao planalto os que ali encontres. Curva-te para socorrer, no entanto. Ascende no rumo de Deus pelo pensamento ligado ao seu amor e vencerás os óbices. Se desejas, todavia, compreender melhor a necessidade de amar a Deus, acompanhe o desabrochar de uma rosa, devolvendo perfume à vida, o que extrai do solo em humus e adubo. Fica uma criança, detente num ancião. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Aqui eu acredito que é um ponto maravilhoso, né? Uma frase maravilhosa de Joana de Ângeles. Quando a gente começa a amar o próximo, amar tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que muitas vezes não nos dá retorno, um dia a gente vai chegar no caminho que é amar a Deus de todo o nosso coração. Um amor verdadeiro, um amor profundo, como Deus espera que nós tenhamos. Eu vou passar um pequeno um pequeno trecho do Haroldo, é muito rapidinho, que ele fala sobre amor ao próximo. Eu acho que é muito bacana o jeito que ele coloca aqui. É bem rapidinho, só para encerrar. Focando somente na própria evolução não seria uma ação muito egoísta? Bom, aqui nós vamos pegar um princípio natural. Você entra num avião, recebe o seguinte aviso: em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, depois auxilie a pessoa. Isso é muito importante, porque Jesus nos ensinou assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro põe a máscara em você. Primeiro faça prece por você. Acorde, se proteja. Faça prece, faça uma leitura. Chegou a hora do almoço, faz prece de novo. Higieniza. Cuida do seu sentimento. Cuida do seu espírito. Porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém. Se nós não cuidarmos de nós, se nós não nos amarmos, o problema é que o amor a nós mesmos foi desviado. As pessoas acham que se amar é comprar uma bolsa bonita, é dar coisas materiais. Amar-se é cuidar do coração, cuidar do espírito. Percebeu que está começando a vir uma tristezazinha, você não sabe de onde, não sabe por quê, vai dando aquela amargura. Cuida de você.
para, toma um banho gelado, faz uma prece, lê uma página. Se não passar, fica em prece, 1 hora, 2, 3, não importa. Cuida. Porque se nós ficarmos numa busca louca de achar que estamos ajudando os outros, sem cuidar de nós, você pode perder o oxigênio. E aí você não vai ajudar nem o outro, nem você mesmo. Outro ponto fundamental. Ninguém tem responsabilidade pela consciência do outro. Exceção feita ao caso quando nós temos alguém que é menor de idade sob a nossa responsabilidade e que nós devemos orientar e educar. Mas atingida a maioridade, acabou. Acabou. A pessoa é livre para fazer as suas escolhas, para viver a sua vida. E é Deus que vai cuidar. Porque senão, nós esquecemos o nosso processo de iluminação espiritual para viver a vida do outro. Chega no mundo espiritual, vai responder pelo outro. Vai perguntar, o que você fez com a sua vida? Não, com a minha eu não fiz nada, porque eu fiquei preocupado com o outro. Eu queria ser caridoso. Não. Caridade é como o calor de um forno. Se o forno está ligado e está quente, irradia. Caridade é o que emana de você. Se você é alguém que tem o hábito da prece, se você é alguém que tem o hábito dos bons pensamentos, se você é alguém que está em sintonia com a sua programação espiritual, você emana luz, não vem igual abelha em você. Você está andando na rua e vem alguém atrás para ser ajudado. Você não busca. Vem. É um imã, é um magnetismo que atrai. Você ajuda sem querer. Sem querer. É natural. Por quê? Porque você está emanando a luz que construiu por dentro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E a verdadeira ajuda que nós podemos dar a alguém é o exemplo. Quando eu me encontro, quando eu estabeleço um relacionamento com Deus, quando eu faço a luz sair do meu espírito, o meu exemplo contagia. Essa é a maior caridade do planeta. Bom, eu acho que passei um pouquinho daquilo que eu tinha planejado, é muito pouco, porque o tema é amplo, o tema é maravilhoso, cabe a nós muita reflexão sobre tudo isso que a gente viu, e eu gostaria muito de agradecer a todos que estão conosco aqui. Queria dizer que quem aprende é quem está aqui, quem está fazendo o estudo. Queria muito agradecer a oportunidade. E se alguém tiver alguma coisa para falar, para acrescentar, eu vou ficar bem feliz.